E também é um Shabat especial porque a porção é dupla. E aí eu gostaria de ler com vocês, além do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Os irmãos acompanhem aí, por favor. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo sábado de repouso solene ao Eterno. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. É interessante que, apesar do pecado do bezerro de ouro, após o castigo e também o perdão de Adonai, por tudo que o povo fez ali, quando estava aguardando Moisés descer com as tábuas, as primeiras tábuas, Moisés vem e já no início da nossa paraxá, ele reúne todo mundo, reúne todo o povo, para de fato dar início a toda a execução do que Adonai já o tinha orientado lá em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 31. Adonai instruiu o que fazer, como fazer, quem fazer, de que forma fazer. Ele instruiu em detalhes. E agora ele reúne todo mundo para de fato começarem a fazer aquilo que Adonai havia ensinado lá atrás. Mas o interessante que nos chama a atenção, e é extremamente importante entendermos, que independente do motivo o qual ele estava reunindo o povo agora, e nesse caso ele estava reunindo o povo para dar início à construção do tabernáculo, ou seja, a casa, o local onde Adonai viria, independente de ser uma ordem divina, uma determinação divina, ele deixa claro que isso não é motivo para ultrapassar e respeitar o mandamento do Shabat. Ou seja, o Shabat, ele vem em primeiro lugar, precisa ser respeitado. Como diz, 6 dias trabalhareis, é o que está no versículo 2, mas o 7º dia vos será santo sábado de repouso solene ao Eterno. Será sábado santo. Então, apesar de ser uma construção, um preceito divino, o repouso shabático, ele permanece obrigatório, mesmo quando se trata de construir a morada de Adonai. E aí é importante a gente iniciar esse estudo refletindo, olha só a importância da construção do tabernáculo. Não era pouca coisa, era a construção da morada de Adonai, onde ele viria, se assim eles fizessem de forma correta, se assim eles respeitassem tudo aquilo que havia sido ordenado por Adonai, eles não poderiam trabalhar no sábado, eles precisavam respeitar. E aí eu coloco aqui para os nossos irmãos que são da casa, para todos, eu tenho priorizado isso na minha vida? Eu tenho priorizado este mandamento? São vários mandamentos, são 613, e não é fácil, é muito difícil cumprir os 613. Nós, humanamente falando, erramos bastante. Mas nós precisamos refletir que quando Adonai vem e mostra no fechamento do livro de Êxodo, explicando a importância da construção do tabernáculo, não era pouca coisa, olha a importância, mesmo assim ele deixa claro que devemos respeitar o mandamento do sábado. E aí nós precisamos refletir. Eu tenho priorizado na minha vida e lutado para que eu consiga respeitar isso na minha vida, tendo as minhas limitações, as minhas dificuldades, porque não é fácil e não é simples quem não tem esse hábito. Nós também não tínhamos esse hábito. Teve um estudo que o Léo Gama, não tem muito tempo, nos instruiu aqui, ele até recordou isso. No início nós reuníamos aqui, salvo engano, de manhã, no sábado de manhã e no domingo à tarde, se eu não me engano. É aqui que eu falo a congregação, não nesse local.
né? Depois de muito tempo que nós fomos entendendo, então nós fomos fazendo um trabalho, fomos tirando da nossa vida aquilo que precisava ser retirado, aquilo que precisava ser ajustado, para então, tendo o entendimento passo a passo, respeitar o mandamento do Shabat. E aí Adonai tem nos abençoado muito. Porque o sábado, irmãos, é muito interessante. Tem um pedacinho que está lá no final e não vai dar tempo de eu chegar, com certeza, eu vou ter que antecipá-lo. E eu já falei isso aqui também. A gente precisa ir trabalhar na nossa vida, que nós recebemos um bombardeio durante 6 dias. Um bombardeio em nossas mentes de informação, informações boas também, claro, informações úteis também. Mas nós recebemos um bombardeio de coisas na nossa mente, que são os encantamentos, que se nós não estivermos atentos, eles vão nos fazer esfriar, vão nos fazer afrouxar, vão nos fazer andar cada vez mais devagar, e aí quando chega no sábado, nós não estaremos preparados para recebermos tudo aquilo que nós temos que receber, porque muitas vezes acabamos chegando aqui por problemas não resolvidos durante a semana, por questões não ajustadas durante a semana, e passamos o Shabat aqui com a cabeça nesse lugar, às vezes no celular, quando Adonai deixa claro que não devemos usar, né, temos que evitar. Descansar, exato, eu descanso o meu corpo, eu descanso a minha mente, e eu também busco um momento de comunhão com o Eterno. E se eu não conseguir domar pequenos detalhes na minha vida, nem no Shabat, como eu vou dominar em outras áreas? Então é extremamente importante que a gente vá trabalhando. É simples? Não. É fácil? Não. Ulisses, mas eu trabalho no sábado, a minha escala é no sábado, eu não consigo evitar porque eu preciso desse emprego. Amém? Coloque diante de Adonai essa causa. Você não fala que confia nele? Você não acredita que ele é o Criador do céu e da terra? Não é ele que te deu esse emprego? Não foi ele que te permitiu, sabendo que temos que respeitar o Shabat, lhe permitiu trabalhar no Shabat? Foi ele. Então coloca diante dele: Pai, tu me deu esse emprego, eu tenho a oportunidade de tirar o meu sustento, o qual eu tenho uma escala, e eu preciso trabalhar. Amém. Pai, me ajuda a ajustar essa questão para que eu possa me dedicar. Ele verificando o teu coração, verificando a tua mente, você sendo verdadeiro com ele, ele vai te ajustar. E nós temos exemplos aqui nessa casa. Eu sou um. Eu sou um exemplo. Há muitos anos atrás, minha esposa que o diga, né? Era sábado e domingo também trabalhava. E basta nós colocarmos diante de Adonai, ele vai ajustar. Agora, ele não vai ajustar se ele vê que não há sinceridade no meu coração. Como assim não há sinceridade no meu coração? Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Já teve situação aqui na casa, eu sou o presidente da casa, o Léo Gama é o vice-presidente. Então, já teve situação na casa aqui em que determinados membros da casa, ou até ex-membros da casa, pedem um documento para o Leomar, porque precisam demonstrar que são de uma fé judaica, e para isso respeitam o Shabat, e para isso não podem executar um evento no sábado, ou um trabalho extra que a empresa pediu, ou algo da faculdade, etc. Nós partimos da premissa que a pessoa está sendo verdadeira. Amém? Partimos da premissa que a pessoa está sendo verdadeira. Assinamos o documento porque de fato a pessoa pertence à casa, de fato ela está conosco, e de fato nós temos aqui uma reunião solene todos os sábados. Todos os sábados nós temos esta reunião solene, a qual é apresentada, é feito o Vesut Hatorá, como foi feito agora há pouco com o Fabrício. Amém? Só que o interessante é que aquele momento fica muito claro, claro que não são todos, tá, irmãos? Eu estou dando alguns exemplos que aconteceram de fato na casa. E quem fez isso, reflita na tua vida, né? E aí o que acontece? Passa-se aquele momento, a pessoa vai lá, representa aquele documento, fica justificado o ato da sua falta, fica justificado porque de fato tem um documento, passa-se um período. Essa pessoa é flagrada, sabe aonde, Ramon? Na praia em pleno sábado. Na praia em pleno sábado. A mesma pessoa que por interesse próprio deu um documento para justificar e não executar um ato, ela mesma, pelo seu interesse, ela queria fugir de uma responsabilidade, então está aqui a justificativa.
Agora não, tem algo que vai me dar prazer? Não tem justificativa, eu vou lá curtir. Como? Exato, não tem coerência nisso. Não há coerência nisso. Não há coerência nisso. E isso é algo que nós temos que refletir. Isso é um caso, assim, mais fácil de enxergar. É um caso que a gente vê claramente isso e já observamos. E todos nós somos julgados, né? Não foi que você disse aqui muito bem? Que nós somos julgados no sábado? Então, com certeza, cada um de nós será julgado pelos nossos próprios atos. Cada um de nós será julgado pelos seus próprios atos. Adonai sabe o que passa aqui nesse coração. Sabe o que passa no meu interior. De fato, Ele sabe. Ulisses, já que você está falando da questão do celular, eu gostaria de pedir encarecidamente aos irmãos, porque a gente coloca aí na frente, tem na tela, que eles não devem usar o celular para descansar do celular. Hoje é dia de descanso. Sim. O celular passou a ser, para inclusive idosos, um fogo de paixões. É verdade. Um fogo de paixões. A Torá tem aqui, olha para você ver. Onde? A Torá, aqui no início da Paraxá, vai réu, né? E ele reuniu isso. A seguinte ordem, no versículo 23. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Então, há uma proibição até nos nossos dias dos nossos pais, de não acender um fogão, de não ligar um carro, porque faz faísca, acende fogo, mas eu posso acender dentro do meu coração o fogo das paixões. Uma paixão por um elemento tão... Eu estou citando... Não estou falando de nada sexual, estou falando de paixão por um instrumento que é um celular que ninguém tira da mão e nem os olhos da tela, por nada mais, tornou-se um fogo de paixões. Sim. Esse fogo de paixões é muito pior do que você acender um fogão, exato, do que você ligar um carro. Exato. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nós temos 120 idosos que frequentam diariamente a associação de segunda a quinta-feira. São viciados em celulares. E os nossos idosos têm se tornado viciados em celulares daqui da casa também. Porque se não podem respeitar um sábado aqui na casa, sem mexer no celular e mantê-lo guardado, é o fogo das paixões pela internet e pelo celular. Tornou-se como se fosse o fogo de uma paixão sexual, como se fosse, porque não há controle. Então, eu fui aqui em Tiago, no capítulo, desculpe-me, meu filho. Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tem me feito chorar, porque eu tenho orado por isso, porque eu tenho visto as pessoas viciadas, e não se movem para olhar para ninguém, nem cumprimentar o outro, dando mau exemplo para os nossos jovens. Quem está com a face diante do celular o tempo inteiro, tendo notícia dos familiares em Shabat, não está comprando e vendendo em Shabat, não, está conversando. Está completamente fora da palavra do Eterno, e o jovem vê, ele vai fazer o mesmo. Então, se tornou um fogo de paixões, que precisa você orar, que Tiago dá o seguinte conselho. Onde, pastora? Versículo 16, no capítulo 5. 5,16. Tiago 5,16. Eu estou com a voz embargada, porque dá vontade de chorar. Que o que a gente pede aqui, eles acham que é exagero. Que nós estamos querendo cerceá-los das liberdades deles. Quando eu defini viver com Adonai, Êxodo capítulo 21, dentro do Código da Aliança, eu disse, eu não quero sair livre. Eu quero me submeter ao meu Senhor, é o meu Adon. Se eu quero me submeter, eu vou fazer o que Ele me pede. Aqui, Tiago diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Amém. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias é o grande homem que enfrentou os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá.
e venceu a batalha. E olha só, tinham as mesmas paixões. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Porque hoje, quando nós tivemos o evento dessa madrugada em Shabat na casa, é a nossa intimidade que foi violada. É a nossa intimidade. Isso é uma legislação bíblica que agora tem que olhar. Que eles estão permitindo que viole por causa do fogo das paixões. Das paixões simplesmente por um celular. Por uma garrafa de Coca-Cola ou de Guaraná. Que eles não conseguem vencer e não conseguem orar para que Adonai nos ajude e nós vençamos, e prejudica toda uma casa. Só isso. Amém. Jeremias fala muito bem sobre excesso de apetite. O excesso de apetite, ou o apetite sexual, ou o próprio apetite da comida, do alimento para te sustentar, quando ele se torna excesso, ele se torna um fogo de paixões. Nós temos que prestar atenção nos detalhes, para que nós entremos em peça, sendo sabatinados por Adonai, e sairmos bem da sabatina. Portanto, quando nós vamos às águas, deixemos nas águas que purificam todas essas questões que são nossas, para que nós sejamos limpos. Amém. Amém. E amém. Isso é domínio próprio, né, pastora? Total domínio próprio. Porque ainda, muitas vezes, nós não temos o discernimento, ou até mesmo não queremos ter o discernimento do que nós podemos fazer, podemos evitar e podemos lutar para melhorar na nossa vida. E como já foi dito várias vezes também, eu quero cobrar a Adonai quando algo que eu entendo ou gostaria que acontecesse, eu busco, não acontece como eu gostaria, ou eu passo por algum tipo de dificuldade, né? Eu passo por algum tipo de dificuldade a qual eu passo um aperto tremendo. Aí nesse momento eu começo a abandonar, a respeitar, a executar conforme deveria fazer no momento que eu estou bem, não só no momento que eu estou com grande dificuldade, né? Como a pastora disse, a nossa intimidade foi ferida nessa madrugada, mas nós temos que buscar o entendimento disso. Como eu também disse logo no começo, tudo é permitido por Adonai, né? Tudo é permitido por Ele, tudo acontece porque Ele permite. E de fato a pastora tem razão em ficar com os olhos cheios de lágrimas, porque nós não temos desculpas, não há justificativa para determinadas atitudes que nós fazemos de forma errada, ou não há desculpa para determinadas atitudes que deveríamos fazer, que são corretas, e nós não fazemos. Não há. Por quê? Porque Shabat após Shabat, ele vem, ele mostra, ele instrui, nos exorta, dá a palavra, entrega todo o alimento, enquanto vários aqui têm a oportunidade de se dedicar uma semana quase que inteira, 6 dias ali trabalhando, executando as suas tarefas. Outros têm que pagar um preço para receber e entregar aquilo que Adonai vem nos entregando Shabat após Shabat. E eu não posso simplesmente ouvir, deixar entrar, não permitir que isso venha ao meu coração, porque isso vai passar de um ouvido para o outro se o meu coração não estiver limpo. Se o meu coração de fato estiver limpo, eu durante a semana, eu fazer aquilo que me é lícito, aquilo que de fato precisa ser feito, e trabalhar, porque a nossa vida tem que ser uma manutenção constante. Eu não posso viver na minha vida fazendo manutenção corretiva, só corrigindo os problemas que acontecem na minha vida. Eu não posso só ficar lutando e corrigindo os problemas. Eu preciso fazer a manutenção preventiva, que é o dia a dia diante de Adonai.
É um momento que eu consigo separar. Se eu não consigo dominar o celular, se eu não consigo dominar o tempo, separar uns minutos para agradecer aquele que me permite estar vivo, para poder ler uma palavra, para orar, para fazer uma devocional a Ele, se eu não consigo dominar isso, o que eu vou dominar? O que eu vou conseguir? Porque parece simples, né? Porque nós temos o nosso trabalho, nossas tarefas, tudo a gente coloca na frente das coisas relacionadas a Adonai. Tudo a gente coloca. Tudo. E muitas delas têm momentos que nós temos que fazer, mas não significa que temos que colocar nada à frente de Adonai. E aqui o povo feliz, né? Todo feliz, nós vamos ler aqui à frente. O povo feliz porque eles tinham passado por um evento. Ali no capítulo 25, até o capítulo 31, todas as instruções, como eu já disse, Moisés tinha entregue, né? Logo no início de Vaiac-Hel, ele reuniu, como a pastora leu, eu também li, né? Ele vem deixar claro, olha, a obra que eu instruí é enorme, é extremamente importante, é a minha casa, então façam bem feito, mas não vão desrespeitar o Shabat, é o que nós lemos, né? E aí ele chega o momento que ele vai, de fato, dar o pontapé inicial. Só que o seguinte, para começar qualquer obra, não é possível começar com nada. Correto? Qualquer obra que seja. Vou construir uma casa, eu não consigo construir uma casa se não tiver areia, ferro, cimento, pedra, seja lá o que for, né? Ou eu compro, ou alguém faz uma doação. E isso é interessante nós lermos aqui, ó, capítulo 35, versículo 4. Vão lá comigo. Disse mais, Êxodo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Eterno ordenou. Moisés, o homem que foi, já deixa claro para todo mundo, é a palavra que Adonai ordenou. Ele tinha total consciência que a obra era enorme, ele tinha total consciência das dificuldades e ele tinha, acima de tudo, total consciência da sua dependência do Criador do céu e da terra. Então ele deixava claro, Adonai está determinando esta ordem. Ele também era totalmente dependente, como nós somos até os dias de hoje, dependentes do Criador para tudo na nossa vida. Versículo 5. Tomai do que tendes uma. Troca a palavra oferta por contribuição. Risca aí da sua Bíblia a palavra oferta. Pode riscar. Escreva no lugar da palavra oferta a palavra contribuição, porque no original é isso. Tomai do que tendes uma contribuição para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por contribuição alçada ao Eterno, ouro, prata e bronze, né? E o interessante que nós vamos ler aqui, eu não vou ler por conta do tempo, que tudo é descrito. Aqui, nesse exato momento, começa a se explicar, né, toda a matéria-prima que precisava para a obra, ela é descrita aqui. Toda a matéria-prima. E a matéria-prima tinha que vir de algum lugar, não é verdade? E o povo de Israel, pelo que passou, por tudo que foi instruído, nesse momento, né, vários, e eu digo para vocês, não foram todos, 2 milhões e 400, você falou semana passada, né? A estimativa não foram só os 603 mil homens ali que foram contados, aqueles acima de 20 anos, né, aptos para a guerra, não foram contados as mulheres e as crianças abaixo de 20 anos, mas a estimativa era de 2 milhões e 400. Vocês acreditam que 100% ali fez doação? Não, é óbvio que não. Aqui na casa, que deve ter quantos aqui? Eu não sei quantos tem aqui. Se pedir, eu pedi uma doação aqui, vocês estão lembrados? Quem lembra a doação que eu pedi aqui? Levanta a mão. Aí, 1, 2, 3. Qual foi a doação? 4 pessoas. É um número irrisório pela quantidade de gente que tem aqui, né? Mas tudo bem. Vocês lembram o que foi que eu pedi? Pode falar. Hã?
Isto, estão lembrando, o estúdio. O estúdio, vocês lembram disso? Que eu fiz um pedido aqui, que nós temos aqui a construção do anexo, o estúdio que estaremos fazendo aqui, que é de extrema importância para nós e para também a associação que vai usar, com certeza, né, Vanessa? Com certeza. E é um estúdio que nós estamos preparando, o melhor que nós podemos fazer. Não podemos fazer algo mais ou menos. Aqui não é a casa de Adonai também, o espaço físico. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que fazer o estúdio o melhor que eu puder. A cozinha que foi feita, tudo que nós fazemos aqui, nós temos que ter esse entendimento que nós temos que doar o nosso melhor. Lá entregaram ouro, prata, bronze, pedras de ônix, safira. Isso é barato? O Léo explicou isso semana passada, escutem lá, era um nível já acima o que estava sendo solicitado ali. Nada era barato, e nós temos que entregar o nosso melhor. E aí, quantos irmãos contribuíram? Nossa, todos vocês? Não teve um que doou. Dos que estão aqui, não teve um que doou. Como que eu quero fazer parte de uma coletividade se eu não entendo o que é eu doar para participar dessa coletividade? Eu não sou músico, por que eu vou doar? Eu faço parte da casa. Eu não sou cozinheiro, por que eu vou doar para a cozinha? Mas eu faço parte da casa. Eu não sei cuidar, ficar na portaria, mas eu vou aprender porque eu preciso ajudar a casa? Se eu quero fazer parte dessa assembleia. Fala no microfone, pastora, por favor, enquanto eu bebo água. Eu quero viver em reunião, que é a nossa paraxá. Exatamente. Exatamente. Como que eu posso fora daqui dizer, faço parte de uma congregação judaica, fica ali no endereço tal, número tal, vá lá nos visitar, quando eu não entendo o que é doar com meu coração voluntário, não querendo nada em troca, simplesmente ajudando. Existe tzedakah, que é uma situação, e existe doar para essa comunidade. Eu doar para o estúdio, eu estou ajudando a casa a ter um local melhor, para que ali possa se fazer as gravações que se fizerem necessárias, que de repente pode alcançar lá o sistema dos internos, pode alcançar os nossos irmãos que estão na internet em outro estado, talvez em outro país, num local ideal. Não é verdade? É um exemplo. O local próprio para isso. Se eu não entendo o que é doar, e só dou quando estou arrochado com um pepino biratã, estou com um problema na minha empresa, me apareceu um pepino enorme, advogado falou que eu vou perder isso, aquilo, Adonai, me livra, Adonai, me livra, está precisando para o estúdio, toma, está precisando para quê? Para a cozinha, toma, está precisando de vassoura, me dá a vassoura que eu vou varrer, eu vou ajudar, e o pepino está nas costas, aí o pepino passa, e eu estou ali, Adonai, me ajuda porque eu sou teu servo, eu estou aqui te ajudando, eu estou pertencendo, eu pertenço a essa casa. E aí fala com o peito estufado quando alguém pergunta, eu pertenço à congregação judaica, Adonai tem nos visitado. Como que eu vou dizer isso se eu não faço, se eu só faço quando estou interessado? E quando um simples ato voluntariamente é solicitado, não acontece. Eu não estou cobrando que vocês doem não, tá? Eu estou citando o que está na paraxá, tá bom? Quero que fique claro isso. Mas de fato também estou cobrando. Por que ninguém doou? Ulisses, interessante que você está falando sobre isso. E a paraxá tem uma questão. Ali no capítulo 38, você vai ver que existem pessoas, como essas mulheres aqui do versículo 8, pastora, a senhora foi do no ponto. capítulo Obrigado. 38. Sim. Porque aqui a pia de bronze, com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação, faz uma menção da liberalidade dessas mulheres, porque esse material que há uma doação aqui, não faz parte daquela doação que você fez a citação no Êxodo 35. Essa citação aqui não foi fabricada a partir daquelas ofertas gerais. Exato, não é? Exato. Mas elas foram dadas segundo a liberalidade das mulheres. Fazer menção nisso aqui.
que se reuniram os seus espelhos, elas renunciaram a estar diante espelho, espelho meu. Qual é a mulher mais linda do que eu? Amém. Elas renunciaram a isso aí para fazerem as suas doações. Exatamente. Porque só se faz doação após uma renúncia. Sim. Aos desejos que nós queremos mantê-los íntimos, escondidos no nosso coração, e que Adonai vai expor. Então, essas mulheres que trabalhavam no átrio da casa de Adonai, amém, que não ministravam diante de Adonai, amém, mas estavam ali fazendo as suas doações. Estavam fazendo nos bastidores. Exatamente, tem que lembrar disso, tá? Porque é por isso que as coisas permanecem. Amém. Porque há alguns desses que permanecem renunciando. Exato. Renunciando. Exato. Renunciando. Amém. E renunciando. Renunciando para que nós tenhamos a oportunidade de estarmos aqui. Renunciando, executando para que tudo esteja organizado. Renunciando. Momentos que poderia estar com um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha, uma filha, ou seja lá o que for. Renunciando para a obra de Adonai. Renunciar, isso é desistir da posse, de ter posse de algo interior ou físico. Amém. É isso. Amém. Sim, sim. O Biratã está lembrando, fato interessante. Agregando ao que a senhora está falando, ele está lembrando que essa doação ela é totalmente voluntária. Ou seja, é uma doação de fato, porque não tem ninguém assalariado aqui. Ninguém ganha para executar nenhum desses serviços. Bem lembrado, Bira. Ninguém ganha um centavo para executar nada das tarefas. A casa está limpa, porque os nossos irmãos têm doado o seu tempo, a cozinha, tudo. É porque a unidade nos auxilia, é verdade, estão ali ao fundo. Eles nos auxiliam muito, porque esta casa tem a oportunidade de entender o que é doar o seu tempo, doar a sua vida em prol da obra, não esperando nada, principalmente financeiro, em troca. Ulisses, isso é a tal economia de oblação que nós falamos na semana passada, onde você transtorna o sistema econômico no qual nós somos inseridos em prol de um objetivo sagrado, que é servir a Adonai. Sim. E isso é um foco que uma casa levítica precisa carregar com ela. A gente precisa voltar a insistir que esta é uma cobrança de uma casa que se doa. Se a instituição é uma instituição que doa, os seus membros têm que ser doadores. Amém. Senão não faz sentido. Obrigado, Léo. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, se nós olharmos ao pé da letra, isso que o Biratã falou, e voltando no que a pastora Sandra leu ali, essas mulheres, o Leomar até falou assim, os rabinos falam pouco disso. Sim, é rodapé de página de comentário dos rabinos. Mas alguns se atrevem a dizer, eram as chamadas milicianas do templo. Elas formavam um exército, não reconhecido formalmente, mas que trabalhava incessantemente. Porque a gente esquece, e a gente vislumbra o romance do sacerdote com aquela mitra na cabeça. Quem lavava a mitra? Exato. Quem lavava os jarros? Quem lavava a panela que fazia a massa do pão? Eram os homens. Eram. São eles que botam essa cortina toda sexta-feira trocada para estar limpa para o Shabat. Que lavam isso aqui? Que lavam. Lá naquela época já eram essas doadoras. E segundo os comentários da Torá, elas vai dizer que não eram as casadas com filhos apenas. Eram as viúvas, eram as desquitadas, as solteiras que não tinham contraído casamento. Eram todos os perfis de mulheres, não são citados o nome, é o anonimato em nome da doação. Isso daí é uma questão que envolve a casa de Adonai, onde se ministrava. Isso não tinha na tribo de Judá, isso não tinha na tribo de Benjamim, era na tribo de Levi, que ficava ao redor do templo, da casa onde se ministrava para Adonai, que esse tipo de doutrina era ensinada. Aí, Ulisses, a gente pega Atos capítulo 2, do 37 ao 47, não precisa ir lá não, nós vamos ver lá as chamadas primeiras conversões. Que primeira conversão? Aqui era a chamada comunidade do Messias do primeiro século,
que estava entendendo o que era doação. Aí o texto diz que eles vendiam o que tinham, partilhavam entre si, comiam um pão, mas aqui está dizendo que eles desciam as águas para emergir e que eles estavam no templo, nos horários de sacrifício, louvando Adonai. O que estava sendo ensinado aqui? Uma vida de doação de serviço, um serviço levítico àqueles que conheciam Torá. Isso é doação. Agora eu quero ser parte da casa porque eu conto com aqueles que doam. Muito bom. Vai ficar bem arrolado desse jeito. Vai, para não dizer o contrário. E contribuição, né, no hebraico é terumá, se pronuncia correto? Terumá se diz, né? É uma oferta para Adonai, de todas as explicações, né? Então, se eu sei que quando eu estou contribuindo, como ele bem colocou, a pastora explicou, estou contribuindo aqui na casa, eu não estou contribuindo somente no reino físico. Se eu faço isso com o meu coração gratificador, meu coração agradecido por tudo que Ele tem feito por mim, como está ali, ó, Salmo 116, que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito, tomarei a taça da salvação e invocarei o nome do Eterno. Se eu dou com o coração agradecido, porque eu entendo que Adonai me dá muito mais do que eu mereço, me dá muito mais do que muitas vezes até eu preciso, e Ele tem feito isso comigo, com a minha família, com o meu trabalho, enfim, com tudo. Se eu entendo e dou, quando eu faço uma doação, ela não é só no reino físico, ela também alcança um reino espiritual. Adonai olha com muito carinho, porque não é Ele que conhece o meu mais íntimo ser? Não é Ele que conhece lá o meu maior, o mais profundo do meu ser? E o interessante, irmãos, que apesar, né, de muitas vezes a gente não entender, ou alguns não entender isso, Adonai é prova viva e tem nos auxiliado tanto, que a Dinair sabe disso. Cadê ela? Está lá embaixo? Está lá embaixo, tá? Dinair é a tesoureira. Nós estamos fazendo esse anexo aqui, né? E naturalmente, depois de tantos anos, nós fizemos um planejamento para conseguir alcançar os recursos para fazer o anexo. Afinal de contas, temos trabalhadores que vêm e executam aqui todo o material da obra que executa aqui. Foi feito um planejamento e Adonai nos honra tanto, que não falta, Ele não deixa faltar, Ele não está deixando apertar. Como ele lá atrás, eu já falei isso aqui também, me lembro e vou repetir para os que são mais jovens na casa, eu quero dizer. Me recordo, a pastora sabe disso, ela sabe disso. Quantas vezes a casa olhava ali, a Dinaí chegava para mim, Ulisses, tem que pagar X, mas não tem nem 10% disso para pagar. O que a gente fazia durante a semana? Se enlouquecia? Não. Mas nunca chegou um dia para pagar a conta que Adonai não providenciou o recurso. Não houve, nós não temos relato. Concorda, pastora? A senhora sabe disso. Quantas as vezes ela ficava aqui preocupada, nós também, é natural, com os compromissos, afinal de contas, temos que honrar o nosso compromisso, independente de quais sejam. E Adonai nunca aparecia alguém que vendeu alguma coisa que nem conhecemos e deu como dízimo para casa. Apareceu alguém, não sei de onde, estou mandando para vocês uma oferta, porque eu senti no meu coração. E a gente sempre fomos abençoados muito mais do que nós merecemos. Então, como eu não vou olhar para isso? Como eu não vou perceber isso? Como eu não vou enxergar isso? E não retribuir com o meu coração agradecido, porque eu estou vivo, é a primeira questão. Segundo, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, nesta casa, na associação, no meu trabalho, em tudo quanto é canto que eu estou. Ah, mas eu estou com problema. Está com problema? Verifica a raiz do problema. O pecado pode ser a raiz do teu problema. Analisa qual é a raiz do teu problema. Pode ser um pecado que você nem percebeu ainda, que continua cometendo na tua vida e não teve coragem de chegar diante de Adonai e ajustar, ou não teve ainda, ou não alcançou ainda o discernimento que aquilo é um erro. Não alcançou o discernimento ainda. Busquem Adonai. Porque se eu falo que vivo pela fé, porque eu não estava lá, nenhum de nós,
para enxergarmos tudo aquilo que aconteceu. Todo mundo entregando, ao ponto dos anciãos, os líderes que estavam responsáveis pela obra, chegarem e falar: Moisés, dá um basta, já temos muito mais do que suficiente, basta, não precisamos mais. Já temos todo o suficiente para construir o que temos que construir. E aí é interessante que a gente tem que analisar isso, porque naquele momento, no versículo 5 do capítulo, eu não escrevi o capítulo, 36, isso, capítulo 36, versículo 5. Vou ler o versículo 4. Então vieram, capítulo 36 de Êxodo, versículo 4. Então vieram todos os sábios que faziam a obra do santuário, cada um interrompeu a obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Eterno ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem ou mulher, porque as mulheres doaram muito também. Muito, isso fica claro aqui, no versículo 25 do capítulo 35, todas as mulheres hábeis teciam, trabalhavam com as mãos, e versículo 26, todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, teciam pelos e cabras, e elas traziam e faziam e trabalhavam também. Mas voltando aqui, então Moisés, versículo 6 do 36, deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem ou mulher deve fazer mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Nós precisamos enxergar, olha só que interessante, a generosidade do povo em doar, em contribuir. Eles queriam participar da coletividade, eles queriam participar daquele evento. 2, a justiça, a retidão dos sábios, os artesãos. Eles foram justos, falaram: já temos mais do que o suficiente. Não, é isso aí, eu ia falar no terceiro aqui, e o desinteresse material de Moisés, a generosidade do povo, os anciãos justos falaram: não precisamos mais, e Moisés totalmente desinteressado por bens materiais. Podia, hoje, nos dias de hoje, trazendo o que o Léo mencionou, será que o pessoal ia falar: não, deixa aí uma gordurinha para uma reserva, deixa doar para a gente guardar aqui para um evento futuro? Deixa o pessoal trazer, que a gente vai dar um jeito de fazer uma obra não sei aonde. Benefício próprio, infelizmente, como acontece muito, infelizmente. Mas não, é justamente o contrário. O que é justo, o que é correto, é justo, é correto, ponto e basta. Ponto. O que é justo, é justo. O que é correto, ponto, basta. Não há o que prolongar nessa conversa, não há o que dar seguimento. O povo estava arrependido, sim, de tudo aquilo que fez em referência ao bezerro de ouro, sim. Houve correção, sim. Adonai veio, corrigiu, julgou, corrigiu. Léo ensinou também semana passada sobre isso, não é verdade? Mas o povo estava alegre. E será que 100% como eu disse no começo? Não, eu tenho certeza que não. Tenho absoluta certeza que não. Será que 100% dos que estavam ali tinham condições de doar? Materialmente falando? Obviamente que não. Tinham pessoas com mais bens, outros com menos. Mas como a pastora explicou ali muito claramente, o braço é algo que pode ser útil. O tempo que eu tenho doando para executar uma tarefa que é necessária pode ser útil. Eu posso doar, se eu não tenho um bem material, mas eu posso doar a minha vida, o meu tempo, algum recurso que eu mesmo posso parar para executar. Foi como ela explicou. Muitas aqui fazem o serviço que fazem, primeiro porque amam Adonai. Ponto. Primeiro porque amam Adonai. Segundo, porque tem amor à obra de Adonai. Ponto. Terceiro, entenderam, alcançaram um coração gratificador ao ponto de, não, eu prefiro fazer isso do que essa outra tarefa que seria, entre aspas, um direito que eu tenho. E vem e executa.
E acima de tudo, Adonai as separou para fazer, porque se elas não fizer, tem muitos que não vão fazer. Muitos não vão fazer. Muitos não vão fazer. Eu quero aqui aproveitar e agradecer publicamente, porque quando a gente iniciou a obra aqui, eu precisava de um ajudador. E eu estou impressionado, preciso agradecer o Anderson, Artuic, porque a gente precisava de alguém para ficar aqui, para olhar, para orientar os trabalhadores, né? Adonai nos separou Bezalel e Aholiabe. Bezalel significa, o nome dele significa sombra de Adonai. E Aholiabe significa a tenda da paz. É o significado do nome de cada um. Adonai nos separou-os para isso. E ainda os encheu com sabedoria para executar. E ainda os encheu com sabedoria para ensinar. Ou seja, não reter conhecimento. E eu precisava agradecer publicamente a ajuda do Anderson. Porque se ele não tivesse à frente nos ajudando, estaria difícil aqui. Ele tem separado um tempo que Adonai abençoe muito a vida dele. Ele tem se dedicado muito, auxiliado muito, por conta que eu não tenho conseguido. O meu trabalho fica lá na serra, eu tenho que sair daqui correndo, ainda pego obra em Carapina. Eu gasto, para vocês terem uma ideia, daqui até minha empresa, em média 1h e 20. Então se eu sair daqui, eu vou chegar lá muito tarde. Ele tem assim, eu nem pedi, ele veio, se prontificou e tem ajudado com maestria. Não só ele está fazendo isso, mas existem outros também que ajudam em outras tarefas. Então, irmãos, não importa o trabalho que eu tenho oportunidade de ajudar na casa, eu tenho que fazer bem feito. Não importa o que eu fui chamado para fazer, eu tenho que fazer bem feito. Não importa se o trabalho que eu fui chamado, o trabalho que precisa ser feito, ele vai aparecer ou não vai aparecer, eu tenho que fazê-lo bem feito. Não importa o que, quando, onde, eu preciso entender que eu recebo muito mais do que mereço e preciso, no mínimo, contribuir, ajudando em alguma coisa, mas bem feito, com amor, com carinho, com alegria no meu coração. Se vai aparecer, se não vai aparecer, não importa. Eu estou fazendo para Adonai, porque não importa onde eu vou estar, não importa o momento, pode estar. Meu pai me ensinou isso. Ele me ensinou quando eu comecei a trabalhar com a minha idade de 13 anos, né, quando eu comecei. Ele me falou, e eu não esqueço: não importa onde você está, você pode estar dentro de uma sala. Se o teu patrão te mandou trabalhar, faça e faça bem feito. Porque o teu patrão pode não estar vendo, o teu colega pode não estar vendo, mas tem um que está vendo, que é Adonai, o Criador. Então não importa onde eu estou, eu tenho que fazer bem feito. Não importa qual é a tarefa, é difícil, é fácil, não importa, faça bem feito. Você está fazendo para aquele que te deu a vida. Você está fazendo para aquele que te dá tudo que você tem. Tudo que eu tenho, isso aqui não me pertence. Eu uso essa roupa, mas ela não é minha, ela é dele. Ele me autorizou ter um trabalho para ter o recurso para poder ir lá e comprar uma roupa que pertence a ele. Ele que permitiu alguém costurasse isso. Ele deu a sabedoria a alguém para costurar, que buscou conhecimento. Ele que deu tudo. E eu não entender isso, não cair a minha ficha a respeito disso. Depois de tanto tempo nós aqui na casa, não podemos mais viver assim, sem entendermos que nós temos compromisso, temos responsabilidades. Eu sento, escuto e não boto em prática. Sento, escuto e não boto em prática. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu tenho aqui dentro recebido, tem 4 paredes aqui ao redor do muro, eu posso passar isso e posso aproveitar e ser bênção na vida de outros, como outros são bênção na nossa vida. Ulisses, ele reuniu, significa tornar a unir o que estava separado, juntar e ligar, não é?
Mas reunir em hebraico, principalmente essa porção que nós estamos, é reunir-se numa só luta, uma luta comunitária para construir o tabernáculo itinerante. Amém. É isso aqui que a Paraxá Vairel também, né? E ele reuniu. E depois a Pekudei, enumeração. Mas interessante que nós precisamos saber que isso está falando de algo futuro, da reunião do Messias, do rei Messias, com o seu povo, ele junto com o povo, aguardando a autorização para a hora certinha de Adonai, do Pai, para as coisas serem realizadas no final dos dias. Amém. Por isso que Leonardo fala da casa levítica, de doação, de oblação, de viver. Se eles não entenderem isso, eles não estão entendendo a reunião do rei com o seu povo, seus súditos, que somos nós, para o momento final. Na hora que Adonai disser, é o momento final, o rei está unido com o povo e o povo com o rei. Então, não é uma reunião, não é uma questão de uma pessoa só. Eu não vivo só. Eu não me reúno dentro de mim mesmo. Reunião é uma coisa coletiva, que eu vou trazer benefício a muitos. Eu preciso entender isso. Que isso é final de dias. O Salmo 61, vai lá comigo. Por favor, no Salmo 61. Davi diz assim, é o Salmo 61, eu estou em outra tradução aqui. Versículo 2, ouve, Elohim, meu júbilo, se atento à minha prece, é o salmo da nossa Paraxá, e ele reuniu, Vairel. A aspiração suprema do homem é que Adonai ouça a sua voz, e os homens aspiram isso, corresponde também o homem ouvir a voz de Adonai, ouve, ó Israel. Adonai é um. Olha o versículo 3. Do confim da terra para ti eu clamo. Quando meu coração se cobre, conduze-me à rocha mais alta que eu, para que eu possa entender, para que eu possa me elevar aos céus e entender as coisas espirituais. Davi diz, longe do templo de Jerusalém, que é o centro da vida, longe da tua morada, meu coração se cobre de tristeza por estar longe de ti e do templo. Então, o afastamento de Elohim, por isso que é juntar, é reunir o povo que está afastado de Elohim, reunir ao seu rei, Yeshua, e reunir, aguardando o rei e o povo, aguardando as ordens supremas. O afastamento de Elohim causa em Davi um abatimento e tristeza profunda. Então ele diz, eu quero ser levado ao Monte Sião, a terra dos meus pais, para que no futuro eu seja reunido a eles. As expressões bíblicas todas são reunir. Isaac foi o único patriarca que se estabeleceu por ordem de Elohim junto ao poço de Larrói, o poço onde ali Adonai fala, Agar, foi o único patriarca. Ele se reúne ao poço, Gênesis capítulo 25, de Larrói. Ele não sai andando e caminhando, ele se reúne junto ao poço. E sim, por quê? Porque ali era um abrigo para ele, mantendo a palavra continuamente, que lava, que purifica a nossa alma e o nosso coração. As pessoas veem isso como algo individual, têm vergonha dos seus pecados, mas são incapazes de confessá-los. Adonai, pelo menos, para manter essa comunhão. O patriarca viveu isso. Então, Davi diz assim, no versículo 4, sim, és um abrigo para mim, uma terra de energia diante do inimigo. É uma torre onde de Elohim vem a minha energia. Não adianta eu buscar em nada, em lugar nenhum. Aí ele diz, residirei em tua tenda. Por isso que eu preciso colaborar com a construção desta tenda em perenidade, porque ela vai me abrigar. Sobre o véu das tuas asas eu estarei abrigado. É isso que Davi está orando.
Então, por favor, contribua. Contribua pensando coletivamente, eu imploro a vocês, contribua. Contribua com um bom testemunho, contribua para os jovens, contribua para que eles vejam nos mais velhos um bom testemunho, contribua. É isso que você está clamando aí. Você não está clamando por dinheiro. Você não está clamando por isso. Eles entendem tudo errado. Não é dinheiro, ninguém está aqui pedindo o seu dinheiro. Alguma. Está te pedindo uma boa contribuição, de você sentar, ouvir um jovem, dar um bom conselho a ele. Amém. Aí você o que mais tem me escandalizado? Porque os idosos, tanto da associação quanto da casa, estão sendo viciados às paixões dos celulares. E ali eles se atêm e não se importam com quem está do lado. Isso é contribuição? Não é, é isso que você está clamando. Você precisa pegar no mesmo clamor de Davi e orar o salmo da Paraxá. E ele reuniu para a convocação para as festas solenes. Amém. Que Leonardo falou. Amém. Uma das maiores reuniões é para ali, ó. Festejarás para mim, né, as peregrinações. Então isso é reunir. Não está pensando em... Você não se reúne sozinho. Não tem como. É isso que você está clamando. Sim, por reunir, isso que nós participar. precisamos. Quando ele fala ali, eu preciso chegar a Jeremias capítulo 2, que quando ele fala ali, é o que nós temos que orar. Eu acredito que hoje mesmo, para amanhã descermos as águas, para celebrarmos Páscoa, para uma lavagem, para uma purificação. Olha o que Adonai fala, quando ele diz assim, Jeremias comenta sobre os vossos excessos. Jeremias 2, a partir do versículo 21, Jeremias vai falar dos nossos excessos. Ele disse para nós, quando a irmã falava em línguas, olha o versículo 21. Se você quiser ler, vamos ler. Até o versículo 36. Vamos ler. Ou 35, e a pessoa continua insistindo, eu não pequei. Esses são os excessos que precisam ser retirados para que eu possa confessar os pecados. Olha o que fala o profeta Jeremias, onde Adonai nos deu o endereço certinho para nós orarmos. Amém. Para amanhã. Amém. Eu creio que nós devemos orar juntos. Vamos orar todos juntos, vamos ficar de pé. Vamos todos orar. Jeremias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 35, todos juntos comigo, por favor. Amém? Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Vamos todos juntos? Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como de vida brava? Ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o eterno Elohim. Como podes dizer, não estou contaminada, nem andei após Baal? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes, camela ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem lhe pode impedir o desejo? Todos os que buscam não se cansam, no mês dela a acharão. Evita o que teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, é inútil, amo os deuses estranhos, e após eles irei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me gerastes. Eles me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Pois os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo?
Todos vós transgredistes contra mim, diz o Eterno. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai a palavra do Eterno. Tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque diz o meu povo: desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? É possível uma jovem esquecer-se das suas joias, ou a esposa dos seus ornamentos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho, para buscares o amor, até as malignas ensinastes os teus caminhos. Nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas, dos inocentes e necessitados, embora não os apanhastes no ato de roubar. Contudo, a despeito de todas essas coisas, ainda dizem: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eu, porém, estarei em juízo contigo, porque dizes: não pequei. Amém. Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó. Após, ó Pai, tu nos mostrar este caminho, ó Pai. Temos amanhã um ato extremamente importante para nós, o qual, ó Pai, estaremos ali fazendo a imersão, ó Pai. Como foi bem explicado, não é um batismo, é a imersão, ó Pai. Um passo extremamente importante para nós estarmos, ó Pai, nos purificando diante de Ti, entendendo a importância de dia após dia, ó Pai, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos os nossos pecados, ó Pai, reconhecermos tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, ó Pai, e podermos entrarmos no mês de Nisan, ó Pai, de forma tranquila, plena, ó Pai, para celebrarmos, ó Pai, peça em paz contigo, ó Pai. Faça, ó Pai, com que essa comunidade possa entender a importância de sermos, ó Pai, um corpo todo, não individuais, ó Pai, mas sim um ao lado do outro, ó Pai, ajudando, tendo paciência, ó Pai, tendo amor, carinho, respeitando a Tua palavra, sendo útil, ó Pai, a um jovem, ao idoso, sendo útil a uma outra pessoa, não importa ela quem seja, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, o que significa contribuir, ó Pai, para participarmos de uma coletividade, ó Pai, e não sendo apenas individuais e fazendo, como a pastora muito bem explicou, de forma individual, porque isso não é coletivo, ó Pai. Somos uma congregação, estamos diante de Ti e pedimos que Tu perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, ó Pai, individuais e coletivos, ó Pai. Seja conosco, abra os nossos olhos, abra a nossa mente e o nosso coração, ó Pai. E aos que ainda têm algum tipo de dúvida com respeito à imersão, ó Pai, que eles possam ser tranquilizados e possam entender a importância, ó Pai, de tudo aquilo que Tu tem nos ensinado, nos mostrado, ó Pai, nos corrigido e nos ajudado, ó Pai. Perdoa, em nome de Yeshua HaMashiach, mais uma vez os nossos erros e ajuda-nos, ó Pai, caminharmos diante de Ti conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade. Ajuda-nos a termos o discernimento, ó Pai, e a vontade de confessarmos todos os nossos erros, não importa quem está ouvindo, porque o mais importante é confessar de coração aberto, ó Pai, para assim ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado, ó Pai, não permitindo que algo fique oculto, para que isso amanhã ou depois, ó Pai, venha florescer, ó Pai, e assim eu não fiz a limpeza desse templo, não fiz a limpeza da minha vida, para que Tu possa descer e habitar em mim, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. E nós terminamos o livro de Êxodo, e ao final de todo o livro nós pronunciamos a frase Hazak, Hazak, Venit, Hazé. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Vamos juntos? Hazak, Hazak, Venit, Hazé. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém, Pai, amém, 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 Pai, amém, amém. Mas que nós sejamos fortalecidos ao ponto de ficarmos fortes e olharmos para o outro e ajudarmos o outro, e não ficarmos fortes só para nós. Amém?
E Evareha Adonai Vishmeleha, e aí Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.